E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Atos capítulo 4, versículo 12. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a história da vinda do Messias, continuar falando sobre. E a gente parou sobre o nascimento de Jesus, que eu já contei pra vocês aqui, inclusive vou deixar linkado aqui nos cards, mas eu vou dar um resumo. Como vocês sabem, o nascimento de Jesus deu início ao Natal, que a gente comemora todos os anos. E o nascimento de Jesus ele acontece num período onde que o rei Herodes vai estar fazendo a contagem da população, e José e Maria vão viajar para Belém para fazer essa contagem, no qual eles nasceram nessa cidade, né, José. E Maria ela vai ter Jesus durante essa viagem numa manjedoura lá em Belém. Aí, assim, anjos vão avisar a vinda de Jesus para uns pastores de ovelhas que vão visitar eles, mais falar palavras de bênção. E também a vinda de 3 reis magos que vão ser meio que guiados por uma estrela muito brilhante que vai indicar o lugar onde o Messias nasceu. E antes de passar, né, antes de chegar até lá, eles passam pelo rei Herodes, falam sobre Jesus, né, para perguntar se ele sabia onde que esse rei dos judeus nasceu. E Herodes fica um pouco bravo, porque para ele que era o rei dali, né, e ele não sabia do nascimento, mas ficou sabendo, e sabia que esse menino teria nascido em Belém e tudo mais. Ele até tenta arquitetar um plano para falar para que esses magos contassem para ele depois sobre essa vinda de Jesus, só que os magos, eles têm Deus fala ao coração deles para que eles não passem por Herodes, mas que passem por outro caminho e não falem para ele. E esses magos, eles vão, visitam Jesus, dá muitas palavras de bênção, traz mirra, incenso e tudo mais, para poder a vinda de Jesus chegar com muitas bênçãos, né, e muitas coisas boas. E José, através de um sonho, é avisado por Deus para que saia de Belém e que more no Egito, até que Herodes morra. Aí quando Herodes morre, eles acabam voltando e retornando. Jesus, né, desde pequeno, ele é uma criança que se destaca muito entre as outras, porque ele sempre gostava de estar ao templo e ouvir o que os mais velhos tinham para falar. E todos os anos eles iam até Jerusalém para participar da Páscoa. E Jesus, claro, adorava participar da Páscoa. E ele ia sempre. Só que nesse dia, ele tinha exatamente 12 anos. Nesse dia, ele decidiu ficar por ali. E os pais dele, na hora de ir embora, achavam que estava Jesus vindo junto com eles. Mas Jesus ficou por lá. Maria percebeu, e José também, ficaram muito aflitos, porque não sabiam o que havia acontecido com ele. O acharam depois de 3 dias numa roda onde tinha vários sacerdotes, estavam discutindo sobre leis e tudo mais, e Jesus estava ali no meio, tanto ouvindo quanto falando sobre, e todos ficavam muito maravilhados com a inteligência, né, e a forma como aquele menino de 12 anos falava e tinha tanto entendimento da palavra de Deus assim. É claro que os pais de Jesus também ficaram muito orgulhosos dele, mas ao mesmo tempo com muita raiva, porque ele havia simplesmente deixado os pais e ficado por lá, não avisado e nem nada. E Maria chega e inclusive repreende Jesus e fala: por que você fez isso, né? E Jesus fala que por que estavam procurando ele se ele estava na casa do Pai. No momento, eles não entenderam, mas eles sabiam que Jesus sim era o Filho de Deus e tudo mais. Só que Jesus, mesmo sendo o próprio Deus aqui na Terra, ele continuava respeitando os seus pais e honrando. Isso é algo muito importante sobre essa história, inclusive, porque Jesus, ele poderia sim simplesmente falar: olha, eu sou o próprio Filho de Deus, porque eu vou respeitar, né, pessoas meros carnais, né? Ele era o próprio Deus. Mas ele traz uma lição muito importante, que independente do momento em que a gente esteja, da idade que a gente tenha, a gente tem sempre que respeitar os nossos pais, porque esse, inclusive, é o primeiro mandamento de Deus com promessa: honre seu pai e sua mãe para que os seus dias na terra se prolonguem. Então, Jesus sim
ele continuava, mesmo sendo o próprio Deus na terra, honrando seus pais, inclusive porque esse era um próprio mandamento dele. Então, ele viveu de uma forma totalmente, assim, respeitando as leis e sem pecados. Então, Jesus cresceu, ele sim foi muito bem instruído, ele era um rapaz que se destacava, ele cresceu muito forte e saudável. E a gente vai retratar novamente a história de João Batista. João Batista, ele nasceu mais ou menos na mesma época ali que Jesus. E ele veio para anunciar a vinda de Messias. Então, a gente vai ver, inclusive, o fato de que o João Batista ele vai ser sempre questionado pelo fato de ele ser um Messias, ou ele ser apenas um profeta, o que ele era. E ele fala que ele simplesmente é aquele que grita assim no deserto: prepare-se o caminho para o Senhor passar. Então ele veio para anunciar e para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então ele batizava as pessoas, ele falava sobre a vinda desse Messias, ele tentava retomar retomar os mandamentos, para que as pessoas se trouxessem isso ao coração, sabe? Retomar aquilo que era realmente importante. Porque nessa época as pessoas elas eram muito mais religiosas do que realmente obedientes àquilo que Deus havia falado. Não havia muito amor, sabe? Eles eram muito certinhos com algumas coisas e outras coisas que eram realmente para ser algo importante, eles faziam de conta que realmente não existia. E João Batista, né, ele vai ser sempre muito questionado, ele é um homem simples, que vivia num deserto. Muitas pessoas paravam, faziam multidões para ouvir ele. E ele sempre anuncia que vai vir, que ele batiza as pessoas com água, mas que vem alguém, né, o Cordeiro de Deus vem, para batizar as pessoas com o Espírito Santo de Deus. Inclusive, João Batista vai batizar Jesus. Então, esse momento ele é muito importante, porque vai ser um momento em que João Batista já sabia que iria acontecer, porque Deus já avisa ele que, assim, o Messias, né, aquele que realmente iria batizar com o Espírito Santo, ele viria uma pomba descer sobre essa pessoa. E aconteceu de João Batista estar na Judéia pregando, e Jesus está passando por ali. Ele foi até esse Rio Jordão para ser batizado por João Batista, porque ele sim sabia quem era João Batista. Mesmo João Batista não sabendo quem ele era, Jesus claramente conhecia, porque estava nos planos de Deus. Então, ele vem para se batizar e João Batista fala: mas era para o Senhor me batizar, porque, né, assim, João Batista ele sabia o lugar dele. Mas Deus, ele fala: deixe que seja assim por agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Então João Batista vai, batiza Jesus, e os céus se abrem, e Jesus vê o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E João Batista vê tudo isso e realmente fala: esse realmente é o Messias. E uma voz do céu grita, dizendo: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então toda essa história do batismo de Jesus, ela é muito, muito importante. Porque Jesus, quando ele nasceu, mesmo ele sendo o próprio Deus aqui na Terra, ele não tinha totalmente as ferramentas necessárias para poder se tornar quem ele realmente precisava se tornar. Ele precisava ser batizado, ele precisava ser instruído, ele precisava passar por todos os processos de que uma pessoa humana passa. Ele precisava passar por todos os processos, então ele passou por todos esses processos antes de realmente ser batizado e começar a ter poder. Porque até então, Jesus nunca tinha feito nenhum milagre. Ele apenas era um jovem que tinha sido falado que seria o Messias. Mas ele nunca tinha feito nenhum milagre, nunca tinha feito nada. Mas a partir do momento que ele vai ser batizado e Deus o batiza com o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, Jesus vai passar a fazer milagres e a fazer coisas maravilhosas aqui na Terra. Ou seja, ele vai começar a ter poder. Então, durante toda essa história aqui da vinda do Messias, a gente pode ver que são histórias muito perturbadoras em alguns sentidos, né? Porque desde o nascimento de Jesus já está meio que jurado de morte. A gente vai ter figuras muito importantes durante toda a história, que são José. José é assim, uma figura muito importante porque ele realmente é muito difícil
você simplesmente, né, como eu falei pra vocês na semana passada, aceitar uma mulher que já estava grávida. Eles ainda não eram casados, então era uma situação complicada para eles naquele momento, mas ele sabia, né? Jesus já, na verdade, Deus já tinha preparado ele para isso. E a escolha da Maria também. Então Maria também é uma pessoa muito importante nessa história. João Batista, porque ele vem e prepara as pessoas para a vinda do Messias. Ele prepara o caminho para que Deus possa trazer semente e semear todas as pessoas, né? Porque João Batista falava muito sobre o Messias, falava muito sobre alguém que viria após ele. Então ele preparou todas as pessoas para que isso acontecesse. E o próprio Jesus, né? E a gente vai ver também a figura do rei, porque mesmo Herodes morrendo, o rei vai ser sempre um empecilho na vida de Jesus. Então, e também a questão de pessoas super religiosas, que a gente vai falar muito sobre os fariseus. Eles também vão ser pedra no sapato, que vai atrapalhar muitas vezes o projeto de Jesus na Terra. Mas nada acontece em vão. Então, eles também fazem parte do quebra-cabeça, que vai montar tudo sobre a história de Jesus. Então, Jesus, ele é uma figura muito importante. Que ele, né, figura não, ele é importante. E os demais seriam figuras, mas ele é importante. E ele vai vir para trazer salvação, para nos aproximar de Deus. Vai vir como uma ponte que nos liga a Deus através de uma aliança. Por isso, inclusive, é muito importante a questão do batismo. Porque no batismo a gente aceita Jesus para que ele possa entrar na nossa vida e também nos ligar a Deus. Quando a gente sela através do batismo, né, que tem uma simbologia de antes do batismo eu sou um ser, depois do batismo eu sou outro ser, como se você tivesse nascido novamente, que esse é uma coisa que o batismo traz pra gente, a morte do velho eu e o nascimento de um novo eu. Então, é um novo eu após Jesus, né? Antes a gente vivia para o pecado e agora, a partir de então, a gente vai viver para Cristo. Não que a gente deixe de ser pecador, mas que a partir de agora a gente tem uma aliança maior com Jesus e que a partir de agora a gente vai ter uma visão diferente e uma responsabilidade sobre essa relação, entendeu? E principalmente a questão de Jesus ter morrido para que isso acontecesse. Então a gente vai ter uma responsabilidade muito maior e uma visão muito maior. E também a possibilidade de termos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, porque o batismo também, como a gente vê retratado, é essa questão da gente tomar parte do Espírito de Deus, tomar parte desse corpo de Cristo, né? A gente participar, tanto que quando a gente se batiza, a gente pode fazer parte do corpo de Cristo e ceiar e tudo mais. Então é muito importante. E outra coisa que eu não posso esquecer é que a questão de Jesus, mesmo sendo o próprio Deus da Terra, ele ter toda essa humildade, né, no coração de saber como se portar como filho. Porque ele era filho de Deus aqui na Terra e ele tinha pais aqui na Terra, então ele precisava se comportar como filho. Ele precisava passar por tudo o que um ser humano passa, e ele passou. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo poder, ele passou por cada etapa, para que pudesse chegar até a cruz e ter acontecido tudo o que aconteceu. Então, assim, toda a história é muito importante. Tudo que aconteceu foi essencial. Nada aconteceu porque, nossa, aconteceu. Tudo foi muito arquitetado por Deus para que acontecesse exatamente como aconteceu. Então, todos esses personagens são importantes. E Jesus é o centro de toda essa história que a gente vai começar a falar agora. Nas próximas semanas, eu provavelmente vou falar para vocês sobre as maravilhas que Jesus irá fazer, sobre os projetos que ele vai fazer, sobre as vidas que ele vai mudar. Então a gente vai ver muito o poder de Deus, a gente vai ver muita coisa relacionada com curas, com milagres. Então, a partir de agora a gente vai ver uma trajetória um pouco diferente da vida de Jesus. Então, agora a gente vai para as nossas atividades e vamos nessa. Como atividade, além de deixar o vídeo, né, que eu já tinha passado para vocês sobre o nascimento de Jesus,
Eu vou deixar também linkado nos cards uma musiquinha para vocês poderem decorar de uma forma mais interessante, mais legal. E eu espero que vocês gostem, porque é uma musiquinha muito fofinha, muito gostosinha de ouvir. Então, essa foi a atividade da semana, a palavra da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Um beijo e até semana que vem. Tchau!